ele não se sensibilizou por aquele homem à sua porta. Ele não deu atenção àquele homem à sua porta. Aquele povo podia enxergar, sim, o rico que está lá dentro é o abençoado, e o homem aqui fora é um homem amaldiçoado. Mas o nome do homem que está ali fora é Eleazar, é Lázaro. É um homem que depende do socorro de Deus. Enquanto lá dentro tem um homem que confia na sua linhagem, que confia na sua riqueza, confia que ele é abençoado, enquanto Lázaro não. Essa é a realidade que eles têm em vida. Até que chega o dia da morte. Qual é a realidade da morte? Veja o versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. A morte chegou, a morte chega, é inevitável. O escritor de Hebreus nos diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo. Não importa se é mais cedo ou mais tarde, se é com dor ou sem dor, se é num processo de enfermidade ou se é repentina. O fato é que a morte chega. Chegou para o pobre, chegou para o rico. E ao descrever a morte desse mendigo, diz que os anjos o levaram para junto de Abraão, ou para junto no seio de Abraão. Veja, aquele rico quando morreu, seguramente, teve um funeral com todos os protocolos que o judaísmo mandava. Aquele pobre teve uma boa chance de ser sepultado como um indigente. Mas há uma diferença, e não olhe isso graficamente como se isso acontecesse conosco, mas isso descreve um pouco da realidade. É que os anjos foram levá-lo à presença de Abraão. Ele não tinha acesso a um funeral nobre, digno, mas ele tinha a aprovação dos céus. E apesar da sua morte, a morte o leva para uma condição, para um status diferente do que ele tinha, assim como também aquele rico. A condição que ele foi, o texto nos diz, ele foi sepultado. Ambos passaram pela morte. Nós temos isso como certo. Você pode não querer pensar nisso. E o escritor de Hebreus nos diz, de Eclesiastes nos diz, é melhor ser convidado para uma casa onde tem um funeral do que uma onde tem um banquete. Porque no caso do funeral, a gente se depara com uma realidade que todos nós vamos enfrentar, mais cedo ou mais tarde. E uma vez que se enfrenta a morte, Hebreus diz, depois disso o juízo, e eu diria a terceira realidade apresentada aqui é no pós-morte. Vejam, o versículo 22 nos diz, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Na mente de um judeu daquela época, ele, um rico, abençoado por Deus, era ele que ia estar no seio de Abraão. O seio de Abraão, o que é? É a reunião daqueles após a morte, que creram na mensagem e estão desfrutando das promessas que Deus fez. Mas o texto nos diz que aquele rico estava em tormento. E ele olha para cima e entenda, isso é uma história. Ele não está descrevendo que o inferno é embaixo e o céu é em cima, só está contando uma história. Ao longe ele podia ver o Lázaro no círculo que ele achava que ele devia estar. Era o Lázaro que estava no lugar que ele tinha certeza que ele iria estar. A morte mudou completamente o status desses dois homens. Na tradução Revista Atualizada, esse texto nos diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio.
aquele homem tinha consciência de si mesmo depois da morte. Aquele homem tinha consciência do sofrimento, das restrições depois da sua morte. Ele está consciente. Ele não está num estado de dormência que não percebe nada. Ele tem consciência de si mesmo e tem consciência do outro. O que é o Hades? O homem, quando morre, ele vai para um lugar que aguarda o julgamento eterno. Pode ser chamado de Hades, Sheol. Pode se traduzir por inferno. Há um lugar em que se aguarda, ainda que haja sofrimento, até o dia que isso seja lançado ou no céu, para viver com a glória com Deus, ou no lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Da perspectiva de um judeu, quem ia para o inferno e para a condenação eterna eram aqueles que não eram judeus. Eles estavam garantidos por si mesmos. O Senhor Jesus está mostrando de uma maneira diferente. Um homem que era visto como judeu, abençoado, descendente de Abraão, ele está tão certo de que ele está garantido. E entendam isso, esse homem está representando aqui os fariseus com quem Jesus está discutindo. Os fariseus que estão zombando do seu ensino. Veja, o texto nos fala que ele estava em tormentos. Ele tem consciência do que está acontecendo com ele. Ele sabe o que está acontecendo. Ele está separado do círculo de Abraão, ele está separado da promessa, ele está separado de Deus, ele está sofrendo ali. E ele pode olhar ao longe e ver Lázaro desfrutando da comunhão, do círculo da intimidade de Abraão. Essa história chocava um fariseu. Era uma surpresa. O Lázaro, na cabeça deles, não podia estar lá. Quem tinha que estar lá era aquele rico, da perspectiva deles, abençoado por Deus. Mas não. O rico que eles esperavam que tivesse, não estava. O rico teve seu corpo bem tratado. Mas quando vai para o inferno, para o Hades, a habitação temporária até o julgamento de Deus, ele já mudou seu status. Versículo 24 nos diz: então chamou pai Abraão. Veja, ele é um judeu. Ele se reconhece descendente de Abraão. Tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele tem consciência da sua condição. Ele tem consciência de quem é o Lázaro. Ele reconhece o Lázaro. Ele sabe que é o Lázaro que está lá. Aquele Lázaro que estava à porta dele padecendo e que não teve atenção, nenhuma expressão de misericórdia com Lázaro. Ele acha que ele ainda está na condição de rico para dizer para Abraão o que ele tem que fazer. Ele ainda acha que o Lázaro está naquela condição de miserável que está ali a serviço dele. Veja, aquele homem vive em função ainda da ilusão do dinheiro que ele criou. Ele acha que ele tem esse poder e essa autoridade. E veja, não há nesse homem, e nem tampouco no inferno, nenhuma expressão de arrependimento. Ele não se volta a Deus. Ele não se volta a Deus para reconhecer os seus pecados. O inferno não é um lugar de arrependimento, de revisão, de pagamento de pecados. É uma condição permanente. Ele só enxerga um alívio imediato. Está quente. Essa é uma das marcas que o inferno é apresentado. Seja isso uma forma de linguagem ou não, ele está sofrendo. E ele só quer que o Lázaro
coloque o dedo na água e com uma gota o alivie naquele momento pelo tanto que ele está sofrendo. Ele tem uma expectativa que o pai Abraão, de alguma maneira, o traga algum tipo de alívio. Que ironia! Ele não notou a existência do Lázaro enquanto ele estava na sua porta, dependendo de misericórdia. Mas agora que ele está sofrendo, ele olha para o Lázaro e nota o Lázaro. Ele conhecia a realidade do Lázaro na terra, mas ele não proveu de nenhuma das suas necessidades.